Você já teve aquele momento em que olhou para o calendário e percebeu que faz 3 meses que prometeu a si mesmo que ia começar? Começar o projeto, a dieta, o curso, o negócio que você sonha em abrir há anos, o livro que fica na sua cabeça toda vez que você tenta dormir. E você não começou. Mas não foi porque você ficou parado. Você pesquisou, você planejou, você organizou a pasta no computador com o nome certo, criou as abas na planilha, assistiu tutoriais no YouTube, só não fez o trabalho de verdade. Pensa comigo, você tem uma amiga chamada Carla. Carla quer escrever um livro há 2 anos. Ela já escolheu o título, já decidiu a capa, já contou para todo mundo sobre o livro. Mas o documento no computador dela tem 2 páginas. 2 em 2 anos. Ou pensa no seu amigo Lucas. Lucas quer abrir um negócio. Ele já leu 6 livros sobre empreendedorismo, fez 2 cursos online, tem um caderno cheio de ideias, mas o CNPJ nunca foi aberto. O primeiro cliente nunca foi buscado. E talvez você se reconheça em algum desses exemplos. Talvez você seja a Carla do livro que não saiu, ou o Lucas do negócio que nunca começou. Ou talvez o seu projeto seja outro, uma academia, uma mudança de carreira. Um instrumento musical, uma conversa que você precisa ter. E a parte que mais dói não é nem o tempo perdido, é a história que você começa a contar sobre si mesmo. Sou preguiçoso, não tenho disciplina, talvez esse sonho não seja pra mim. Quem eu penso que sou pra achar que isso ia dar certo? E se eu te dissesse que essa história tá completamente errada? Que o problema não é você, é um mecanismo automático do seu cérebro que foi construído ao longo de milhares de anos de evolução e que tá funcionando exatamente como foi programado para funcionar. Nesse vídeo, vou te mostrar o que a neurociência e a psicologia cognitiva descobriram sobre por que procrastinamos, por que fica pior com o tempo, quais são os disfarces mais sofisticados que o nosso cérebro usa para nos enganar e, principalmente, como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Fica até o final, porque o que vou mostrar na última parte vai mudar a forma como você enxerga o seu próprio comportamento. O erro que todo mundo comete. Antes de falar sobre o que procrastinação é, preciso falar sobre o que ela não é. Porque a maior parte das soluções que existem por aí partem de uma premissa errada, e é por isso que elas não funcionam. Durante décadas, a resposta padrão para a procrastinação foi: use uma agenda melhor, crie listas de tarefas, use o método Pomodoro, acorde mais cedo, seja mais disciplinado. E se você já tentou essas coisas, e aposto que tentou, e ainda continua procrastinando, não é porque você aplicou mal as técnicas, é porque essas técnicas partem de uma premissa completamente errada. Elas tratam procrastinação como um problema de organização, como se você adiasse as coisas porque não sabe gerenciar o tempo. Mas pensa comigo, você já procrastinou alguma coisa que era urgente e que você sabia exatamente o que precisava fazer? Já deixou para a última hora algo com prazo claro, tarefa simples, sem nenhuma confusão sobre o que fazer? Claro que sim, todos nós já fizemos isso. E nesse momento, a questão claramente não era a organização. Você sabia o que fazer, você sabia quando fazer, você simplesmente não foi. O pesquisador Timothy Pitchell, da Universidade de Carleton, no Canadá, passou mais de 20 anos estudando especificamente por que as pessoas não fazem o que prometem a si mesmas fazer. E a conclusão mais importante de toda a sua pesquisa pode ser resumida em uma frase: procrastinação não é um problema de gestão de tempo, é um problema de gestão emocional. Isso muda tudo, porque se é uma questão emocional, então nenhuma agenda, nenhum aplicativo de produtividade, nenhuma lista de tarefas vai chegar na raiz do problema. Você pode ter a melhor planilha do mundo, mas se não entender o mecanismo emocional por trás do comportamento, vai continuar no mesmo lugar. E não é só Pitchell. A psicóloga Fuchsia Sirois, da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, chegou à mesma conclusão em suas pesquisas. Procrastinadores crônicos não têm problemas com o tempo. Eles têm problemas com estados emocionais negativos. A procrastinação é, essencialmente, uma estratégia de regulação emocional de curto prazo. Uma estratégia que resolve o problema agora e cobra um preço altíssimo depois. O que acontece no seu cérebro? Para entender por que isso acontece, preciso te levar para dentro do seu próprio cérebro, naquele exato momento em que você deveria estar fazendo algo importante e decide fazer qualquer outra coisa. O sistema de alarme, sua amígdala. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada amígdala. Ela tem o tamanho de uma amêndoa,
fica no centro do sistema límbico e a sua função principal é detectar ameaças. Durante milhares de anos de evolução, a amígdala nos salvou de predadores, de situações perigosas, de tudo aquilo que poderia nos matar. O problema, e esse é o ponto central de tudo, é que a amígdala não sabe distinguir um leão na savana de uma tarefa difícil no computador. Para ela, qualquer coisa que pareça ameaçadora, qualquer situação de potencial julgamento, fracasso ou rejeição é tratada como uma ameaça real, e a resposta é a mesma: fuga. Pensa na Carla e no livro dela. Quando ela se senta na frente do computador para escrever, o que acontece no cérebro dela? A amígdala dispara. Por quê? Porque escrever um livro expõe você ao julgamento. E se as pessoas lerem e não gostarem? E se o livro não for bom o suficiente? E se todo mundo descobrir que, na verdade, você não sabe escrever? Esses pensamentos acontecem em milissegundos, muitas vezes abaixo do nível da consciência. Carla nem percebe que tá com medo. Ela só sente aquela resistência difusa, aquele desconforto vago, aquela vontade súbita de fazer qualquer outra coisa. E o seu cérebro obedece, porque ele está funcionando exatamente como foi programado. O sistema de ação, o córtex cingulado anterior. Do outro lado desse conflito está o córtex cingulado anterior dorsal, uma região do cérebro na parte frontal, responsável por inibir o medo gerado pela amígdala e te empurrar em direção à ação. Esse é o seu sistema de execução. Quando você consegue agir apesar do medo, quando você vai à academia mesmo sem vontade, quando você começa a tarefa mesmo sentindo aquela resistência, é esse circuito que está no controle. Quando você procrastina, a amígdala venceu. Ela sequestrou a sua resposta emocional antes que o córtex frontal conseguisse intervir. Os neurocientistas chamam isso de sequestro da amígdala, onde o cérebro emocional assume o controle e desativa temporariamente o raciocínio lógico. É como se você tivesse dois motoristas dentro de você. Um racional, que sabe aonde você quer ir, e um emocional, que entra em pânico toda vez que a estrada parece difícil e puxa o freio de mão. O ciclo de recompensa. Por que o comportamento se repete? Mas a história não termina aí. Quando você foge da tarefa, quando você pega o celular, começa a arrumar o quarto, abre o Instagram, coloca uma série para ver, aquela sensação de angústia vai embora. E o que toma o lugar dela? Alívio. E aqui está o detalhe mais importante de tudo isso. Esse alívio é uma recompensa real. O seu sistema dopaminérgico registra aquele momento como positivo. E em psicologia comportamental, há uma regra fundamental. Comportamentos que são recompensados são repetidos. Então o cérebro aprende. Tarefa difícil, emoção negativa, evitação, alívio, recompensa. E da próxima vez que uma tarefa difícil aparecer, o circuito já está traçado. A resposta automática é evitar. Você não escolhe conscientemente procrastinar. O seu cérebro simplesmente executa o padrão que aprendeu a executar. É automático, é eficiente e é devastador para os seus objetivos de longo prazo. Por que fica pior com o tempo? Aqui está uma parte que a maioria das pessoas não sabe e que muda completamente a urgência de lidar com isso. Cada vez que você passa pelo ciclo de evitação, você não está apenas adiando a tarefa. Você está literalmente treinando o seu cérebro para procrastinar mais e melhor. O cérebro funciona com base na neuroplasticidade, a capacidade dos neurônios de formarem novas conexões e fortalecerem conexões existentes com base na repetição. Existe um princípio famoso na neurociência: Neurons that fire together, wire together. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Imagina uma floresta virgem. Você precisa atravessá-la para chegar do ponto A ao ponto B. Na primeira vez, você abre caminho no mato. É difícil, lento, trabalhoso. Na segunda vez, já está um pouco mais fácil, porque você segue a trilha que abriu. Na 10ª vez, já é um caminho claro. Na 100ª, virou uma estrada. É exatamente isso que acontece com os seus circuitos neurais. Cada vez que o ciclo acontece, tarefa, angústia, fuga, alívio, a conexão neural que sustenta esse comportamento fica mais forte, mais rápida, mais automática. Pensa no Lucas e no negócio que nunca abriu. Cada vez que ele pesquisa como abrir empresa, em vez de realmente abrir, cada vez que lê mais um livro sobre empreendedorismo, em vez de buscar o primeiro cliente, cada vez que planeja, em vez de executar, ele está fortalecendo o circuito da evitação.
E o circuito da execução vai ficando mais fraco, como um músculo que você parou de usar. Depois de anos assim, Lucas não está apenas com um hábito ruim, ele está com um circuito neural altamente eficiente de evitação e um circuito de execução que ficou enfraquecido por falta de uso. Não é falta de força de vontade, é neurobiologia. A boa notícia, e sempre tem uma boa notícia, é que se o cérebro pode se treinar numa direção, ele também pode se retreinar na outra. A neuroplasticidade funciona nos dois sentidos. O mesmo mecanismo que te prendeu pode te libertar. Os disfarces. Agora vem a parte que pouquíssimas pessoas discutem sobre esse tema, e que eu acredito ser a mais importante de todo o vídeo. Porque você já sabe que procrastina. O que talvez você não saiba é que na maior parte do tempo você está procrastinando sem perceber. O seu cérebro é extraordinariamente criativo quando se trata de disfarçar a evitação como outra coisa. Disfarce 1: o perfeccionismo. O perfeccionismo é talvez o disfarce mais sofisticado que existe. Porque quando você é perfeccionista, você não parece um procrastinador. Você parece alguém com padrões elevados, alguém sério, alguém comprometido com a qualidade. Mas veja o que as pesquisas mostram. Um estudo publicado no Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy analisou a relação entre perfeccionismo e procrastinação e encontrou uma correlação forte e consistente. Quanto mais perfeccionista a pessoa, mais ela procrastina. O mecanismo é simples e perverso. O perfeccionismo faz você acreditar que se não pode fazer algo com perfeição, é melhor não fazer. Porque fazer e errar confirma o que você mais teme, que você não é bom o suficiente. E não começar te protege de descobrir isso. Pensa na Carla de novo. Ela não diz, estou com medo de escrever. Ela diz, preciso esperar ter mais tempo para escrever direito. Ela diz, esse capítulo ainda não está pronto para ser escrito. Preciso pensar mais. Ela diz, quando eu tiver o ambiente certo, aí eu escrevo. Outro dado chocante vem de pesquisas com professores universitários. Professores que pontuam alto em escalas de perfeccionismo publicam menos artigos científicos do que colegas menos perfeccionistas, mesmo controlando variáveis como carga de trabalho e tempo disponível. Eles não publicam menos porque trabalham menos. Publicam menos porque nunca ficam satisfeitos o suficiente para submeter o trabalho. O perfeccionismo não é um padrão elevado, é um mecanismo de proteção contra o julgamento, disfarçado de padrão elevado. Disfarce 2: a procrastinação produtiva. Esse é o mais sorrateiro de todos e provavelmente o que mais pega. Porque você não está sentado no sofá, você está ocupado, você está fazendo coisas, só não está fazendo a coisa. A pesquisa de Pike chama isso de reparação de humor de curto prazo. Quando a tarefa real, a que importa, a que assusta, dispara aquela emoção negativa, o cérebro não simplesmente te manda sentar no sofá, porque aí você sentiria culpa. Em vez disso, ele encontra uma tarefa alternativa que seja suficientemente parecida com o trabalho para aliviar a culpa, suficientemente segura para não disparar o medo e suficientemente concreta para te dar aquela sensação de progresso. Exemplos reais que você provavelmente vai reconhecer. Em vez de escrever o artigo, você passa 1 hora formatando as referências bibliográficas e ajustando a fonte do título. Em vez de gravar o vídeo, você pesquisa câmeras melhores. Quando eu tiver o equipamento certo, aí eu gravo. Em vez de abrir o negócio, você lê mais um livro sobre empreendedorismo, o 7º. Em vez de mandar o currículo, você refaz o layout do currículo pela 5ª vez. Em vez de começar a academia, você pesquisa qual é a melhor academia da cidade, compara preços, lê avaliações. O Lucas faz exatamente isso. Ele passou 3 semanas pesquisando qual é o melhor tipo societário para o negócio dele, antes de ter sequer um cliente. Ele se sente produtivo, ele está aprendendo coisas relevantes, mas o projeto não saiu do lugar. Você se sente produtivo. Você até está produtivo, mas a tarefa que poderia mudar a sua vida não avançou 1 milímetro. Disfarce 3: o planejamento eterno. Esse é o irmão da procrastinação produtiva e merece atenção especial, porque é facilmente confundido com responsabilidade. O planejamento é necessário. Ninguém está dizendo que você deve agir sem pensar, mas existe um ponto em que planejar mais não te dá mais clareza, só te dá mais desculpas para não começar.
Você já chegou nesse ponto quando percebe que sabe o suficiente para começar, mas continua planejando? Quando a pergunta que você deveria estar respondendo com ação, você responde com mais pesquisa. Quando o próximo passo está claro, mas você cria um novo planejamento antes de dar esse passo. Nesse momento, o planejamento não é uma ferramenta de preparação, é uma ferramenta de evitação, disfarçada de responsabilidade. A sensação interna é muito similar à ação real. Você está pensando no projeto, envolvido com ele, dedicando energia a ele. Mas a diferença entre planejar e executar é a diferença entre sonhar com uma viagem e comprar a passagem. Disfarce 4. A espera pela motivação. Eu vou fazer quando me sentir motivado. Essa frase é responsável por mais sonhos enterrados do que qualquer outra coisa. Porque ela parece razoável, parece até sábia. Espera o momento certo, o estado certo, para fazer o trabalho certo. Mas existe um problema fundamental nessa lógica. A motivação não é uma causa, ela é um efeito. Pesquisas em psicologia comportamental mostram consistentemente que a motivação, na maioria das vezes, vem depois da ação, não antes. Você não espera estar motivado para começar. Você começa e aí a motivação aparece. Você já reparou como, quando finalmente começa aquela tarefa que estava adiando, depois de uns 15 minutos, você já está envolvido, às vezes até animado com ela? Isso tem uma explicação. Em psicologia, isso está ligado ao efeito Zeigarnik, a tendência do cérebro de continuar pensando em tarefas inacabadas e de querer terminá-las uma vez que foram iniciadas. Carla esperou 2 anos pela inspiração para escrever o livro, mas a inspiração não vem antes de escrever, ela vem durante. O parágrafo 10 te inspira a escrever o parágrafo 11. A cena que você escreveu na terça te dá a ideia para a cena da quarta. A motivação é um produto do movimento, não uma condição para ele. A espera pela motivação é uma armadilha, porque você está esperando por algo que só aparece depois de fazer o que você está adiando. O estudo que prova tudo isso. Quero te contar um estudo que Peikel conduziu e que, na minha opinião, é a prova mais clara de como o nosso cérebro nos engana. Ele pegou 45 estudantes universitários e deu pagers para cada um deles. Isso foi antes dos smartphones existirem. Esses pagers eram acionados 8 vezes por dia, durante os 5 dias que antecediam um prazo importante em alguma disciplina. Cada vez que o pager tocava, o estudante tinha que responder: o que você está fazendo agora? Como você está se sentindo? E como você está se sentindo especificamente em relação à tarefa que você precisa entregar? Os resultados foram exatamente o que você provavelmente já suspeitava. Os estudantes consistentemente procrastinavam nas tarefas que achavam difíceis, chatas ou estressantes, e as substituíam por atividades mais interessantes e agradáveis. Nada de surpreendente até aí. Mas aqui está a parte fascinante. Quando os estudantes procrastinavam no começo da semana, eles tinham um repertório inteiro de justificativas. Trabalho melhor sob pressão. Tenho mais criatividade quando o prazo está chegando. Amanhã eu começo. Hoje não tô no mood certo. Preciso deixar as ideias amadurecerem. Eles não sentiam culpa. Sentiam que estavam fazendo uma escolha estratégica e inteligente. Mas quando o prazo finalmente os forçou a começar, quando não havia mais como fugir, algo interessante aconteceu. Não um estudante, nenhum, disse que estava feliz por ter esperado. Todos disseram que a tarefa era mais fácil do que imaginavam. Todos disseram que gostariam de ter começado mais cedo. E todos disseram que a angústia de antecipar a tarefa era muito pior do que a tarefa em si. Você não está evitando a tarefa. Você está evitando a versão que o seu cérebro criou da tarefa. E essa versão é quase sempre muito mais assustadora do que a realidade. O seu cérebro, tentando te proteger do desconforto, cria uma versão inflada, exagerada, catastrófica do que a tarefa vai ser. E você foge dela. Enquanto isso, a tarefa real, muito mais simples, mais razoável, mais administrável do que a versão na sua cabeça, fica esperando. A neurociência do só começar. Depois de entender o mecanismo todo, a solução parece quase ridícula de tão simples. E é exatamente esse o ponto.
A resposta que décadas de pesquisa apontam é esta: você precisa interromper o ciclo de evitação no momento em que ele começa. E a única maneira de fazer isso é começar a tarefa. Não terminar, não fazer bem, não se comprometer com horas de trabalho. Apenas começar. Por 5 ou 10 minutos. Por que 5 minutos mudam tudo? Quando você começa uma tarefa por apenas 5 minutos, 2 coisas acontecem no seu cérebro. Primeiro, você coleta dados reais sobre como a tarefa realmente é, em vez de depender da versão exagerada que o seu cérebro criou. Lembra dos estudantes do estudo dos pagers? Todos disseram que a tarefa era mais fácil do que esperavam. Isso acontece porque, na prática, a maioria das tarefas é mais simples do que a resistência que sentimos antes de começar. Segundo, ao começar, você ativa o circuito de execução em vez do circuito de evitação. Você está literalmente retreinando o cérebro, fortalecendo o músculo oposto. Com repetição, esse circuito fica mais forte, mais rápido, mais automático, e o circuito de evitação começa a enfraquecer. Pensa no Lucas. Se hoje ele abrisse o computador e, em vez de pesquisar sobre tipos societários, simplesmente enviasse uma mensagem para uma pessoa, dizendo: estou desenvolvendo um serviço de X, você toparia conversar sobre isso? O que aconteceria? Provavelmente nada de catastrófico. Provavelmente a pessoa responderia e ele teria dado um passo real. Esse passo não resolve tudo, mas quebra a inércia. E a física se aplica aqui. Um objeto em repouso tende a continuar em repouso. Um objeto em movimento tende a continuar em movimento. O poder de nomear a emoção. Antes de começar, existe um passo que a neurociência aponta como igualmente importante: nomear a emoção que você está sentindo. Quando você procrastina, você está fugindo de uma emoção, mas muitas vezes nem sabe exatamente qual é. Você só sente aquela resistência difusa, aquele desconforto vago. Pesquisas da neurocientista Lisa Feldman Barrett e de outros pesquisadores em neurociência afetiva mostram que o simples ato de colocar um nome em uma emoção, um processo chamado de rotulagem afetiva, reduz a ativação da amígdala. Em outras palavras, nomear o medo literalmente diminui o medo no nível neurológico. Então, antes de começar, pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? Seja específico. Não estou me sentindo mal. Tente: estou com medo de que o resultado não seja bom o suficiente. Ou estou me sentindo sobrecarregado e não sei por onde começar. Ou tenho medo do que as pessoas vão pensar se eu tentar e não der certo. Só de nomear, você já enfraquece o gatilho. Você sai do piloto automático emocional e volta para o raciocínio consciente. A amígdala perde parte do controle, e aí você pode agir. O protocolo prático. Chegou a hora de tornar tudo isso concreto. Não teoria, não conceitos. O que fazer hoje, agora, quando você se pegar procrastinando? Passo 1. Perceba e nomeie. No momento em que você percebe que está evitando algo, pare. Não se julgue. Isso só adiciona mais emoção negativa ao ciclo e piora tudo. Apenas observe e pergunte: o que estou sentindo agora? Dê um nome específico para a emoção. Não estou me sentindo mal. Seja preciso. Estou com medo de que o resultado não seja bom. Ou estou me sentindo sobrecarregado e não sei por onde começar. Ou tenho medo de parecer idiota se tentar e errar. Esse ato sozinho já é poderoso. Ele interrompe o piloto automático. Passo 2. Torne a tarefa ridiculamente pequena. O objetivo não é terminar. O objetivo não é fazer bem. O objetivo é só começar. E para isso, você precisa reduzir a tarefa a um tamanho que a sua amígdala não consiga reconhecer como ameaça. Não vou escrever o relatório, mas sim vou abrir o documento e escrever o título e 2 tópicos. Não vou começar a academia, mas sim vou colocar o tênis e sair de casa. Não vou abrir o negócio, mas sim vou mandar uma mensagem para uma pessoa hoje. A tarefa precisa ser tão pequena que recusar seria absurdo, porque o seu cérebro reconhece o ridículo da situação quando você fala: não consigo nem abrir um documento. Carla poderia se comprometer a escrever apenas 1 parágrafo por dia. Apenas 300 palavras. Em 1 ano, ela teria um livro inteiro. Passo 3. Quebre a inércia com os primeiros 2 minutos. A regra dos 2 minutos, popularizada por David Allen no sistema GTD, tem fundamento em psicologia comportamental.
Se você pode começar algo em 2 minutos, faça agora, não para terminar, só para quebrar a inércia. Esses 2 minutos têm um efeito desproporcionalmente grande, porque uma vez que você começou, o efeito Zeigarnik entra em ação. O cérebro passa a querer terminar o que foi iniciado. O que era uma montanha vira um caminho. Passo 4. Construa o circuito oposto com consistência. A longo prazo, o objetivo é retreinar o circuito neural, e isso exige repetição. Cada vez que você escolhe começar em vez de fugir, você está fortalecendo o circuito de execução e enfraquecendo o de evitação. Não precisa ser perfeito, não precisa ser todos os dias sem falhar. Precisa ser consistente o suficiente para criar uma nova trilha neural. Com o tempo, e estamos falando de semanas, não de anos, começar tarefas difíceis vai ficar mais fácil. Não porque as tarefas ficam mais fáceis, mas porque o seu cérebro ficou melhor em lidar com a resistência inicial. Lucas, se mandar uma mensagem para um potencial cliente por dia durante 30 dias, vai ter mandado 30 mensagens, vai ter tido conversas reais, vai ter coletado feedback real. E o circuito de iniciar a ação vai ficar muito mais forte do que o circuito de pesquisar mais um livro. Passo 5. Reveja sua relação com o perfeccionismo. Se você se identificou com o disfarce do perfeccionismo, isso merece atenção específica e honesta para você. Comece a separar mentalmente 2 coisas: a qualidade do trabalho final e a qualidade do processo de fazer. Uma primeira versão ruim é infinitamente mais útil do que uma versão perfeita que não existe. Profissionais experientes em qualquer área, escritores, desenvolvedores, empreendedores, artistas, sabem que o primeiro rascunho é sempre ruim. Sempre. E tá tudo bem. O rascunho ruim é a matéria-prima da boa versão, mas ele só existe se você começar. Hemingway tem uma frase famosa sobre esse assunto. Ele dizia que o primeiro rascunho de qualquer coisa é sempre uma merda. E Hemingway ganhou o Nobel de Literatura. Se até ele produzia primeiros rascunhos ruins, você também pode. A versão imperfeita que existe sempre supera a versão perfeita que ficou na sua cabeça. Passo 6. Pare de esperar pela motivação. Crie o movimento. A última peça do protocolo é mudar a relação com a motivação. Pare de tratar a motivação como um pré-requisito para a ação. Comece a tratá-la como um subproduto da ação. Na prática, isso significa: quando você não estiver com vontade de fazer algo importante, não espere a vontade aparecer. Reduza a tarefa ao menor passo possível e execute esse passo, só esse, e observe o que acontece depois. Na maior parte das vezes, o que acontece é que você continua, porque o movimento cria motivação. A ação gera energia, e o cérebro que estava em modo de fuga passa para o modo de execução. Os casos reais. O que mudou? Antes de terminar, quero voltar a Carla e ao Lucas e mostrar como essas ferramentas se aplicam na vida real. A Carla e o livro. Carla parou de esperar pela inspiração e começou a se perguntar: qual é a menor ação possível que eu posso tomar hoje em direção ao livro? A resposta foi: abrir o documento e escrever o primeiro parágrafo do primeiro capítulo. Só isso, sem pressão de fazer bem, sem compromisso de continuar. Ela nomeou a emoção antes de começar. Estou com medo de que o que eu escrevi não seja bom o suficiente. Isso foi suficiente para tirar um pouco da força do medo. Ela escreveu o parágrafo. Era ruim, ela sabia que era ruim, e continuou escrevendo por mais 15 minutos, porque uma vez que começou, ficou mais fácil. No dia seguinte, fez o mesmo, e no dia seguinte. Em 3 meses, o documento tinha 80 páginas. Não eram 80 páginas perfeitas, eram 80 páginas reais, que poderiam ser editadas, melhoradas, reescritas, mas existiam. O Lucas e o negócio. Lucas percebeu que estava em loop de planejamento há mais de 1 ano. Ele se perguntou: o que eu estaria fazendo diferente se não tivesse medo de falhar? A resposta foi clara: estaria falando com clientes. Então ele se comprometeu com uma tarefa ridiculamente pequena: mandar uma mensagem por dia para alguém que poderia se beneficiar do serviço que ele queria oferecer. Uma mensagem por dia. Na primeira semana, ele mandou 5 mensagens. 3 pessoas responderam. Uma topou conversar. Nessa conversa, Lucas descobriu que a ideia que ele tinha era boa, mas precisava de um ajuste que nenhum livro sobre empreendedorismo tinha mencionado, porque era específico para o mercado dele. Em 2 meses, ele tinha 3 clientes pagantes. O negócio ainda era pequeno, mas existia. Vamos resumir tudo o que vimos hoje.
Procrastinação não é preguiça, é uma resposta emocional automática, construída por repetição, onde o cérebro aprendeu que evitar tarefas difíceis gera alívio, e alívio é uma recompensa. Esse circuito se fortalece cada vez que o comportamento se repete. Ela se disfarça de perfeccionismo, de produtividade, de planejamento, de espera pela motivação, para que você nunca perceba que está fugindo. E enquanto você está quase pronto para começar, o tempo passa. A solução não é força de vontade, não é disciplina de ferro, é interromper o ciclo, nomear a emoção, começar por 5 minutos, tornar a tarefa tão pequena que a amígdala não a reconheça como ameaça. E o mais importante de tudo isso, você não está evitando a tarefa, você está evitando a versão que o seu cérebro criou dela. E essa versão quase sempre é muito mais assustadora do que a realidade. O cérebro que te sabota hoje é o mesmo cérebro que pode te impulsionar amanhã. Você só precisa retreiná-lo. E retreinar começa agora, com a menor ação possível em direção à coisa que você vem adiando. Não amanhã, não quando você se sentir pronto, não quando as condições forem perfeitas. Agora, qual é a menor ação possível que você pode tomar hoje em direção ao que você vem adiando? Escreve nos comentários, não para mim, para você, porque colocar em palavras já é um primeiro passo.